Andávamos cegos, ovelhas sem o seu pastor. Estávamos mortos em nossos pecados, longe da glória de Deus. Mas Deus provou seu grande amor. O próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. Mas Deus provou seu grande amor. O próprio Filho entregou. Seu sangue trouxe a redenção. Já não há mais condenação. A nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. Somente a nossa glória é Cristo. Nossa esperança é Cristo. Nossa esperança, nossa coroa é Cristo. Somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. Somente Cristo Jesus. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Antes órfãos, agora filhos. Antes pecadores, agora santificados. Acesso livre à sua glória. Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo possa estar e permanecer sobre a sua vida. Eu quero te convidar nesse momento a você a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar a junto comigo nós orarmos ao Senhor nesse tempo, apresentarmos o nosso coração ao nosso Deus, nossas inquietações, tudo que nós passamos durante essa semana, as coisas boas, ruins. Eu quero te convidar a, nesse momento, você apresentar perante o Senhor e apresentar a sua vida perante o nosso Deus. Faça isso nesse momento, feche seus olhos, comece a falar com Deus. Pai, obrigado, Deus, pela sua presença sobre nós, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de estar na tua casa, Pai.
Obrigado, Deus, porque nós reconhecemos, Espírito Santo de Deus, que nós estamos neste lugar por Tua graça, Deus, por Seu amor, por um favor que não é um mérito nosso, mas é por graça, favor imerecido do Senhor sobre nós, Pai. Nesse tempo eu quero clamar ao Senhor, para que em nome de Jesus, Teu Espírito Santo possa tocar no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs, tocar nas nossas vidas, para que em todo tempo possamos entrar neste ambiente e sairmos transformados pelo Teu Espírito Santo, moldados pela Tua graça, moldados e transformados pelo Espírito do Senhor que habita em nós, Pai. Eu quero clamar, Deus, todas as nossas inquietações, preocupações, ansiedades, tudo aquilo que tem, talvez, tomado conta da nossa mente, dos nossos corações. Eu quero clamar, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa derramar da sua graça sobre nós, do seu poder sobre nós, para que nós possamos em todo momento Te adorar, Te render toda a honra, toda a glória e todo o louvor, Pai. Por isso nós queremos clamar ao Senhor neste tempo e apresentar verdadeiramente os nossos corações a Ti, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. E amém. Meu irmão, Salmo de número 89. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor comigo nessa noite. Salmo de número 89. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do verso 1. Cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a Tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o Teu amor para sempre, e que firmastes nos céus a Tua fidelidade. Tu dissestes: fiz aliança com o meu escolhido, e jurei ao meu servo Davi: estabelecerei a tua linhagem para sempre, e firmarei o teu trono por todas as gerações. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem entre os seres celestiais assemelham-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a Ti? És poderoso, Senhor, envolto em Tua fidelidade. Tu dominas o revolto do mar, e quando se agitam as ondas, Tu as acalmas. Esmagastes os monstros dos mares com Teu braço forte, dispersastes os Teus inimigos. Os céus são Teus, e também é a terra. Fundaste o mundo e tudo o que nele existe. Tu criaste o norte e o sul. O tambor e o Hermon cantam de alegria pelo Teu nome. O Teu braço é poderoso, e a Tua mão é forte. Exaltada é a Tua destra. Amém. Até aqui, meus irmãos. Todas as vezes que nos achegamos na casa do Senhor e temos a oportunidade de estarmos neste ambiente para celebrar a Deus, para adorar ao nosso Deus, nós também reconhecemos que nós estamos neste lugar para adorar a um Deus que é santo. Como o Salmo de número 89 vai descrever algumas das qualidades desse nosso Deus, e ele começa, e ele continua, e ele não termina, porque faltaria um papel para escrever os adjetivos e as qualidades do nosso Deus. Mas o salmista, ele nos convida a reconhecer que o nosso Deus é poderoso, nos convida a reconhecer que o nosso Deus é santo, e Ele nos convida a adorar a esse Deus.
Ele nos convida a cultuar a esse Deus. Ele nos convida a apresentar louvores, a cantar do amor, das maravilhas, da grandeza, continuamente a anunciar da fidelidade do nosso Senhor para todo o tempo. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, meu irmão. E juntos nós continuaremos louvando ao Senhor, adorando e celebrando a um Deus que é grande. Mas eu quero te convidar, antes de louvarmos ao Senhor, a você também cumprimentar essa pessoa que está ao teu lado. Talvez você não teve ainda a oportunidade de cumprimentar, de dar um abraço nessa pessoa querida. Eu quero te convidar a fazer isso nesse momento. Então sai do seu lugar, cumprimente esse irmão que está ao teu lado. Que em nome de Jesus o Senhor possa permanecer com a sua graça sobre nós. Te damos graças, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos louvar o Senhor. Graça e paz, igreja. Vamos adorar ao Senhor juntos? Sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem
peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Nós queremos mesmo cantar que o Senhor ressuscitou para todo sempre, porque o Senhor morreu por nós, mesmo sem merecermos. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é. Ressuscitou, ressuscitou.
Pode aplaudir ao Senhor Jesus. Ele ressuscitou por mim e por você. E não há amor maior, não há amor real. Vou contar uma história de amor real, de um pai que seu próprio filho deu. A estrela anunciou que viriam crer. Em Belém nasceu Pai, o Filho Deus. Vou contar uma história de amor real. Andando aqui, seu reino anunciou, milagres fez, libertando os corações, mas rejeitado foi, não puderam ver. E o próprio Deus humano veio ser. Vou contar uma história de amor real. Humilhado fui na rude cruz, como sofreu meu Jesus. Se morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Pra sempre eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Pra sempre eu cantarei. Vou viver uma história de amor real. Nós já estamos vivendo uma história de amor real. Um amor tão real, um amor incondicional. E esse amor tem nome, e o nome dele é Jesus. Existe uma história de amor real que foi por mim e por você. Foi por mim e por você todo aquele sacrifício da cruz. Humilhado foi na rude cruz, como
amor real. Nós queremos viver essa história de amor real todos os dias. Todos os dias. Neste momento você possa trazer ao altar do Senhor seus dízimos e as suas ofertas com toda alegria. Tudo que você tem, possa entregar ao Senhor Jesus. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os fins já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Se você puder, coloque-se de pé e vamos declarar essa canção. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo.
declarar isso, exaltar a beleza do nosso Deus, dizendo só Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é exaltado entre as nações, e nós declaramos isso ao nosso Deus. Nós te exaltamos, Senhor, nós adoramos ao Teu nome, nós engrandecemos ao Teu nome. Queremos declarar isso, rendendo as nossas vidas, os nossos corações, tudo que temos ao Senhor, ó Pai, nesse tempo. Só Tu És santo, e não há outro, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Vai declarar, só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Você pode aplaudir ao nome do nosso Deus. Te adoramos, Senhor. Amém, queridos. Você pode se assentar. Chamar aqui à frente as nossas crianças, junto com a Mirna, que estará ministrando a elas nessa noite. Quero te convidar, meu irmão, você estender as mãos sobre as nossas crianças nesse tempo, clamando pela bênção do Senhor sobre elas. Pai, obrigado, Deus, pela sua graça, obrigado pelo seu amor. Nós, neste tempo, queremos abençoar a vida das nossas crianças, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem pensamentos, sonhos, projetos, propósitos para a vida delas, e nós queremos cooperar com o Senhor neste tempo, como igreja do Senhor, Pai. Como igreja, nós queremos ser cooperadores daquilo que o Senhor já está fazendo e ainda daquilo que o Senhor fará sobre eles. Por isso nós clamamos mesmo sobre cada um deles, que a bênção do Senhor possa os abençoar, instruir, e que em todo tempo eles possam crescer no Senhor e para a glória do Senhor, Pai. Por isso eu quero clamar para que o Senhor possa derramar sobre eles a Tua graça, abençoar a vida da Mirna, que estará ministrando a eles neste tempo. E que em nome de Jesus o Teu poder e a Sua glória possa abençoá-los em todo momento, ó Pai. Amém, amém. Em nome de Jesus, queridos. Eu quero chamar aqui o pastor Dayan, estará ministrando para nós nessa noite. Eu quero te convidar, meu irmão, você novamente estender as suas mãos sobre o pastor Dayan. Nós vamos orar também pela vida dele. Pai, nós queremos neste tempo, como igreja do Senhor, abençoar a vida do Teu servo, Deus. Obrigado, Pai, pelo seu coração, pela sua disposição, pelo tempo, paciência e tudo aquilo que o Senhor tem ministrado sobre ele durante esse tempo, Pai. Quero clamar em nome de Jesus para que a Tua palavra, que já foi ministrada a ele, possa também ser ministrada aos nossos corações, e nós, com os nossos corações e mentes cativos no Senhor, possamos ser transformados, impulsionados, e em todo tempo, Deus, apacentado pela Sua glória através da vida dele, Pai. Por isso eu o abençoo neste tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Boa noite, irmãos. Boa noite, você que nos visita. Quero continuar aqui aquela tentativa de caminhar com vocês aqui no Antigo Testamento e ver algumas
alguns princípios, algumas práticas que nós podemos aprender com essa história. Nós acabamos de cantar, né? A história de amor que esse Deus está construindo durante todo o início até o fim dessa história, né? E eu quero ver com vocês aqui que nesse propósito de Deus revelar esse grande amor, essa manifestação visível do amor de Deus, ele está construindo, ele está montando uma comunidade que possa algumas pessoas no passado, que essa aliança ela vem sendo um processo pelo qual Deus vai mostrar, revelar, trazer de forma visível quem esse Deus é e como ele se manifesta e como esse amor dele se manifesta na história, né? Eu queria que você fosse comigo lá para o livro de Josué, e a gente já deu aqui um panorama na última vez. O livro de Josué é um livro de transição, né? Porque o povo saindo do deserto, indo para a terra prometida, é um processo onde Moisés agora já não é mais o líder, Josué é o novo líder, é um processo agora de a nação ter que aprender como se vive essa comunidade de Deus em unidade. Então esse é um tempo agora onde esse povo vai aprender como se vive como povo de Deus no meio de outras nações, no meio de culturas diferentes, e ainda assim ser o povo de Deus e manifestar a glória de Deus naquele lugar, né? Aí eu disse para a gente lembrou, né? Por que Deus está dando uma terra para o povo? Por que tem que ter um lugar? Porque esse Deus quer fazer dessa terra um microcosmo, né? Uma miniatura desse projeto. Olha, a partir daqui, desse lugar, desse endereço, todas as nações vão poder conhecer esse Deus. A partir desse lugar aqui, todas as nações vão ser abençoadas por esse povo de Deus. Então tem a ver com esse plano de Deus, né? De manifestar, de revelar através desse povo quem esse Deus é. Então não tem nada a ver com Israel ser um povo especial, não tem nada a ver com Israel ser o povo escolhido. Não. Tem a ver com esse projeto maior de Deus, que é revelar a sua glória a todos os povos. Eu queria que você abrisse comigo aí no capítulo 7 de Josué, e a gente vai ver uma história bem curiosa. Josué capítulo 7. E eu vou ler, é um texto um pouco grande, mas eu quero que a gente lê esse capítulo aqui, só para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, né? Abriram aí o capítulo 7? Diz assim: mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas delas, e a ira do Senhor acendeu-se contra todo Israel. Sucedeu que Josué, então, enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. E os homens subiram e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles os perseguiram, e desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgaram as vestes, prostraram-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobriram de terra a cabeça e ali permaneceram até a tarde. Então disse o Senhor a Josué: disse Josué ao Senhor:
Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir, antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Que poderei dizer, Senhor, agora que Israel foi derrotado por seus inimigos? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso e nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás, então, pelo teu grande nome? Verso 10, o Senhor disse a Josué, levante-se, porque vocês estão aí prostrados? Israel pecou, violou a aliança que eu lhes ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as e as escondeu e as colocou junto aos seus bens. Por isso os israelitas não conseguiram resistir aos inimigos, fogem deles porque os se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado. Verso 13. Vá, santifique o povo, diga-lhes, santifiquem-se pela manhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresentem-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente, um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente, uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente, um homem de cada vez. Aí o verso 15. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. É um texto meio estranho, né? Mas ele traz para nós alguma desses princípios de como que uma comunidade de Deus deve andar. E quais as implicações de que nós que nos invocamos o nome de Deus, nós somos o povo de Deus, quais as implicações disso na nossa prática, né? E eu quero abordar aqui 3 coisas nesse texto aqui, nesse capítulo, para a gente refletir. Primeiro, é a miséria ou as consequências que o pecado gera no meio do povo de Deus. Não só na minha vida pessoal, mas na vida da comunidade de Deus. O segundo ponto que eu quero abordar aqui é qual é o caminho usado para tratar desse pecado. Como nós vamos lidar, como Deus lida com o pecado no meio do seu povo. E a disciplina do pecado. Né? Esse Deus identifica e esse Deus trata. O pastor falou na semana passada a respeito da disciplina, usando o texto de Hebreus. O nosso Deus, para manter esse povo que reflete a sua glória, ele disciplina, ele trata, ele limpa, ele faz com que essa manifestação da sua presença no meio do seu povo seja de forma visível e coerente com a pessoa e o caráter dele. Primeira coisa que a gente vai ver aqui, então, é a miséria que o pecado e as consequências que ele traz para as nossas vidas. Eu não preciso nem dar muitos exemplos aqui de pecado, das consequências dos nossos pecados, porque a gente traz isso na nossa caminhada. Traz isso na vida pessoal e na vida de pessoas que andam conosco, né? Mas eu quero abordar aqui em cima do texto que nós acabamos de ler. Imagina aqui, o povo acabou de sair de uma grande vitória, né? O povo de Israel venceu a sua primeira batalha, foi uma batalha assim, absurdamente maravilhosa. Jericó, né, capítulo 5 e 6 vai mostrar, era uma das cidades mais fortificadas daquela região, extremamente poderosa, armada, bem protegida, e do nada, esse povo então obtém uma vitória sobre Jericó, para mostrar que a batalha desse povo não é a batalha deles, é a batalha do próprio Deus. É Deus que está à frente desse negócio, é Deus que está fazendo a coisa acontecer, não tem nada a ver com Israel. Aliás, se você dá uma olhada no capítulo 5, lá no verso 13, Josué, antes de atacar Jericó, Josué tem um encontro bem inusitado com o comandante, uma pessoa que ele encontra lá, enquanto ele estava refletindo na estratégia, o que ele faz. E aí ele encontra uma pessoa diferente. E aí ele pergunta, quem é você? Você vem por nós ou você é contra nós? E aí no verso 14,
essa figura, esse comandante, essa pessoa extremamente poderosa na sua aparência, diz para ele: olha, eu não sou nem de um nem de outro. Ou seja, eu não sou a favor de vocês, eu não sou contra vocês. Eu sou o comandante do exército de Deus. Para deixar bem claro que Deus não está ali contra esse grupo ou a favor desse grupo. Deus está ali para revelar o seu propósito numa história que ele está construindo. Então Israel precisa botar isso na cabeça. Nós não somos, para andar com esse Deus, não quer dizer que esse Deus agora é a nosso favor e contra todo mundo. Não. Para andar com esse Deus existem alguns princípios e alguns valores que nós precisamos entender para fazer parte desse projeto que ele está construindo. E aí, voltando para o capítulo 7, o texto começa dizendo assim: os israelitas foram infiéis. Ele já começa generalizando. Ó, todo o povo pisou na bola. Todo mundo está fora do plano aqui, do propósito. E aí, o que acontece? Os israelitas têm uma atitude muito presunçosa aqui no processo, né? Se você olhar aqui o texto, o verso 2, Josué faz a mesma coisa que ele fez lá quando ele atacou Jericó. Manda aí uns espias, vai lá ver como é que é a situação. Me enviou 2 espias e os caras voltaram dizendo assim: olha, o pessoal lá é fraquinho, é um grupo pequeno, tranquilo, não precisa mandar muita gente, manda aí 2.000, 3.000, nós vamos tirar de letra. Já havia um sentimento de presunção, de autossuficiência, um sentimento de arrogância naqueles líderes, de achar que agora o negócio é com a gente. Nós mandamos no pedaço, já destruímos o maior, esse menorzinho aqui, chá com nós, a gente resolve. Esse era o sentimento, essa era a mentalidade que estava tomando conta daquele povo, achando que agora, porque esse Deus havia dado uma vitória anterior, as outras vão ser moleza. E não é bem assim. E o que acontece? Quando essa atitude domina o povo, eles então vão atacar aquele inimigo. O que acontece? Eles são perseguidos, aí no verso 4, né? Botaram esse exército de Israel para correr, mataram alguns deles, e aí no verso 5 diz no finalzinho: e o povo desanimou-se completamente. Uma outra tradução diz que o coração do povo derreteu-se como água por causa dessa atitude. Porque eles confiaram na sua própria capacidade e força, tomaram uma atitude achando que agora é com nós, a gente que resolve, e aí quando se depararam com um revés na sua estratégia, o coração daquele povo se derramou, se derreteu, e houve então humilhação, medo, vergonha, né? Porque eles foram humilhados diante de um povo bem pequenininho, bem menor do que o anterior, e agora esse povo está morrendo de medo. E a gente percebe isso na oração de Josué. E agora? As nações em volta vão saber o que aconteceu conosco e vão nos atacar, vão acabar com a gente. E aí a gente percebe, então, que essa atitude de pecado do povo gerou, então, um impacto em toda a comunidade de Israel. Esse é o primeiro ponto, né? Uma atitude de pecado e as consequências dela não tem a ver só com o impacto na minha vida, mas com o impacto que isso gera em toda a comunidade. O segundo aspecto desse processo é o caminho que Deus dá ao povo para curar essa atitude, essa consequência que causou desânimo, medo, vergonha, né? Preocupação agora, o que vai ser, como é que nós vamos lidar com o resto dos nossos projetos aqui. E aí o que acontece? No verso 8 em diante, Josué reúne todo o povo para uma reunião de oração. E olha aí o que ele diz aí. Ah, soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão? Aí já começa aquele sentimento, né? O que nós estamos fazendo aqui? Por que isso aconteceu com a gente? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes tivéssemos ficado do outro lado. Josué começa já a ter um sentimento de
de remorso. O que nós estamos fazendo aqui? Por que nós passamos para o outro lado? A nossa vidinha lá estava bem melhor. Agora que a gente está aqui, nós estamos correndo risco. E aí começam então esse sentimento de autocomiseração, né? O povo se reúne. O verso 8, né, diz que eles colocaram terra sobre a cabeça, né? Verso 10, eu acho, né? Prostraram-se, colocaram terra sobre a cabeça, fizeram um jejum, que passaram todo o dia ali, fizeram tudo o que eles podiam para trazer de volta esse sentimento de que Deus está do lado deles. E aí, no verso 10, do 13 ao 13, a gente vê a resposta que Deus dá para Josué. E o que Deus fala para Josué? Diz assim, Josué, para com essa reunião aí. Para com essa reunião de oração aí. Levanta. Para com esse jejum. Não quero mais ouvir esse blá, blá, blá. Levanta, por quê? Porque o povo pecou. Irmãos, isso é um pouco chocante, né? Não sei se já pensou aqui numa terça-feira, nós estamos aqui numa reunião de oração, e Deus diz, para com essa reunião de oração aqui. Não quero mais saber de oração. O que eu quero saber, eu quero ver é obediência. E é isso que Josué está ouvindo aqui de Deus. Para com esse negócio, para com esse chororô, para com esse jejum. Eu não quero mais saber dessa religiosidade, eu quero saber se vocês vão obedecer a minha palavra. É isso que Deus está falando aqui para Josué. Olha o que ele diz aqui no verso 11. Israel pecou, violou a minha aliança que eu ordenei. Que aliança? Se você for lá no capítulo 6, no verso 19, Deus vai dizer para eles assim, olha, quando vocês entrarem lá, né? Quando vocês entrarem em Jericó, toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Né? Não devem tomar nada para si próprios. Essa era uma ordem básica, simples. Era só o povo cumprir. E aí, Deus então fala para Josué, olha, chega de oração, para de oração. Sabe por quê, irmãos? Porque a oração não substitui a obediência. A oração, guarda isso aí, a oração não substitui a obediência a Deus. Você pode orar, você pode jejuar, mas se a sua atitude não é de oração, não é de obediência, não é de comprometer-se com a palavra, com a vontade de Deus, essa oração não faz efeito. Essa religiosidade não gera nada. Ela não trata com o nosso pecado. Porque o que trata o nosso pecado é a obediência à palavra de Deus. É isso que Deus está falando para Josué. A oração não substitui a submissão e o compromisso com a palavra de Deus. O que Deus está dizendo aqui a Josué, eu não quero a sua oração, o seu jejum, a sua adoração, o seu sacrifício. Eu quero arrependimento, eu quero obediência, eu quero santidade, eu quero um coração completamente comprometido com a minha vontade. É isso que eu quero. É interessante que você vai ver essas mesmas palavras em outros textos da Bíblia. Lembra quando Deus mandou a Saul atacar os amonitas, eu acho. E aí ele toma posse de uma série de coisas que Deus disse para não fazer. E aí quando o profeta Samuel chega para ele, Saul, o que você fez? Não, eu guardei umas coisinhas aqui para sacrificar o Senhor. E Samuel diz para ele, olha, Deus não está interessado no seu sacrifício. Deus está interessado na sua obediência. Porque obedecer é melhor que sacrificar. Isaías, capítulo 1, eu aconselho você a ler em casa. O profeta Isaías diz assim, ó, o jumento conhece o coxo do seu dono. O boi reconhece o seu senhor, mas o meu povo não me reconhece como o seu senhor. E ele diz assim para Isaías, olha, eu não quero mais saber das suas festas, não quero mais saber das suas celebrações, não quero mais saber dos seus jejuns, eu quero saber se vocês vão me obedecer.
Porque para representar esse Deus, para refletir esse Deus, não tem a ver com a nossa expressão, com a nossa atitude religiosa, tem a ver com a nossa obediência a esse Senhor. É isso que Josué está ouvindo aqui de uma forma bem dura, bem clara desse Deus. Josué, para com esse negócio, chega dessa coisa aí de chorar, de lamentar. Eu quero saber se vocês vão cumprir a minha palavra. O fato é, irmãos, que nós não podemos nos enganar achando que podemos esconder o nosso comportamento, as nossas más escolhas, as nossas más decisões, as nossas atitudes pecaminosas atrás da religiosidade, atrás da oração. Aí a igreja, uma vez na semana, dá o dízimo. Essas coisas não escondem o fato de que nós precisamos tratar com o nosso pecado. 1 João é muito claro, ele diz assim, Deus é luz e nele não há trevas. E se você deseja andar na luz como ele na luz está, se você deseja ter comunhão com esse Deus, você precisa andar na relação de luz com esse Senhor. De que maneira? Obedecendo, confessando, abrindo o seu coração, dizendo, olha, errei, pequei, preciso me arrepender. Esse é o processo. Essa é a forma que esse Deus se relaciona com o seu povo. E aí a gente vai ver que esse Deus ele não alivia. Porque esse povo que quer carregar o nome dele precisa entender que há um peso nisso aqui. E nós precisamos nos responsabilizar pela relação que nós temos com esse nome que nós carregamos. E aí no verso 13, então, qual é a orientação que Deus dá a Josué? Vá e faça o quê? Santifique-se. Para de orar, para de fazer essa lamentação, vai lá e resolve o negócio. Vamos nos santificar, vamos nos purificar, vamos tirar o que está errado nesse negócio e vamos nos alinhar com esse Senhor e o seu propósito. Essa é a ordem clara que Josué recebe. E lá no verso 15 ele diz, olha, vamos fazer um processo aqui. Aí é o processo da disciplina que eu disse para vocês, a disciplina para o pecado. Deus então dá um processo. Verso 14 até o 26 você vai ver. Deus diz, olha, vamos chamar aqui por clã, depois por família, e depois nós vamos descobrir da onde está o processo, quem é a causa. E é interessante que Deus começa com o geral, o povo pecou, e agora ele vai trazer de uma forma bem clara quem é essa pessoa que está causando todo o mal para todo o povo. Trazendo para nós um pouco desse conceito, irmãos. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. E não existe essa relação, o meu pecado não tem nada a ver. Tem. Se eu estou andando na relação com esse Senhor, a forma como eu vivo interfere na nossa relação como igreja. A forma como eu lido com os meus problemas, como eu ando na relação com esse Deus, interfere diretamente na sua vida. E é isso que nós estamos vendo aqui nessa história, que o pecado de um só interferiu ou afetou toda a relação de uma comunidade inteira. Toda a comunidade de Israel está pagando pelo pecado de uma pessoa só, pela insubordinação, pela desobediência, pela falta de compromisso dessa pessoa com o Senhor, com a sua palavra, está agora interferindo na relação dessa igreja, dessa comunidade que está ali para representar o Senhor. Então o processo foi caminhando para chegar até na família de Acã. E é interessante que lá no verso 19, quando Acã então é apontado como a causa do negócio, Josué vira para ele e fala assim, meu filho, que isso que você fez? Dá glória ao Senhor, Deus de Israel. Diga a verdade, conta-nos o que você fez. Não esconda nada, porque nós estamos sofrendo aqui. As suas decisões têm interferido na nossa caminhada. As suas decisões têm atrapalhado o nosso desenvolvimento como povo de Deus. Fala aí o que você fez. E aí Acã então descreve, né?
e mostra qual foi o processo. E eu quero pensar um pouquinho rapidamente com vocês nesse processo. Olha aí no verso 20, o que ele diz aqui? A verdade é que eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. E o que fiz foi o seguinte: quando eu, o quê? Vi, eu fiz o quê? Tomei, né? Tomei posse, e o que eu fiz? O que mais? Está o texto ali. Eu vi, eu tomei e o que mais? Escondi. Essa foi a atitude de Acã. Eu vi, eu tomei e eu escondi e achei que ia ficar na boa. Há outros textos vão dizer que eu cobicei, né? Eu desejei. Eu só quero voltar com você rapidamente em Gênesis capítulo 3. Lembra, essa história você já conhece. Lembra quando a serpente diz para a mulher, diz assim, olha, que negócio é esse de você não pode comer nada aí nesse jardim? Não, Deus disse que eu posso comer, eu só não posso comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí a serpente diz, mas é essa árvore que é a melhor? E ele está proibindo você de comer. Aí o verso 6 diz assim, quando a mulher, o quê? Quando a mulher viu que a árvore era agradável ao paladar, era atraente aos olhos, desejável para ela se obter discernimento, o que ela fez? Ela tomou. Você está vendo que o processo do pecado é o mesmo? Começou lá atrás. Não muda. A estratégia do pecado é a mesma. Ela atrai, ela te leva a tomar aquilo, a tomar posse daquilo, e ela faz com que você agora esconda isso. Gere esse sentimento agora de, puxa, estou fora dessa relação de luz, de relacionamento com Deus. Vamos mudar lá para Tiago. Tiago capítulo 1. Tiago vai descrever a mesma estratégia que o pecado gera em nós. Tiago capítulo 1. Verso 13 diz assim, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Porque ele não pode ser tentado, ele não tenta ninguém. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Esse é o processo. Eu desejo, eu tomo, eu pego, né, escondo, e aí a consequência é a morte. E é interessante que no texto lá de Josué, a morte não é só para Acã. Vai ter a morte física, mas a morte passou a todas as pessoas ali da comunidade, porque essa relação de povo, né, dessa comunidade de Deus, ela tem uma relação muito ligada a esse princípio de representar, de manifestar esse Deus como povo de Deus. Aí você vai pensar, mas que dureza é essa? Porque Deus diz lá que a família, lá no verso 15, que a família que for pega deverá ser queimada no fogo e tudo que lhe pertence. E é isso que acontece, então, no versos 24 em diante. Né? Acã é apedrejado, toda a sua família. E aí, então, no verso 26, então o Senhor se afastou do fogo da sua ira. O pecado foi tratado. A comunidade foi tratada. Resolvido o problema. Né? Mas por que Deus tinha que ser tão duro, tão forte na sua forma de lidar com o pecado? Porque o pecado não tem outra maneira, irmãos. Não tem outro jeito de você lidar com o pecado a não ser extinguindo toda a sua interferência e influência. Percebe aqui, nós vamos celebrar a ceia, você percebe aqui a necessidade,
a importância do Filho de Deus se manifestar na carne, né? Se humilhar, vir como ser humano, deixar a glória que ele tinha, entregar a sua vida na cruz pelos nossos pecados, por causa do tamanho desse mal que nós estamos sendo afetados. O peso que o pecado tem gerado nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos, na nossa sociedade. E esse pecado, a gente não consegue lidar com isso, porque olha, se você olhar para a situação de Acã, Deus diz lá no verso 13 que eles iam começar um processo no dia seguinte pela manhã. Quer dizer, Acã teve um dia inteiro para refletir, para tomar uma decisão de reconhecer o seu pecado. Ele ficou calado. Ele esperou todo o processo de trazer um clã, de trazer a família, de trazer a pessoa. Ele não quis abrir mão da dureza do seu pecado. Porque é isso exatamente o que o pecado faz. Ele endurece o nosso coração. Ele nos deixa dormentes. Ele tira de nós a sensibilidade desse Deus e da sua palavra. E é por isso que o pecado tem que ser tratado de forma tão forte, tão segura como foi feito com Acã e como o Senhor Jesus fez por nós. Para resolver o nosso pecado, ele teve que entregar a sua vida para que não só perdoasse os nossos pecados, mas tirar-nos desse domínio, dessa força que o pecado faz de enrijecer, de endurecer o nosso coração. Eu queria ler um texto com vocês aí de 2 Coríntios, capítulo 5, que diz assim, verso 21, 2 Coríntios 5, 21. Diz assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Foi assim que Deus lidou com o nosso problema. Ele veio, na sua pureza, na sua glória, deixou tudo isso para se tornar pecado em nosso favor, para que eu e você agora pudéssemos ser justiças de Deus. Se não fosse isso, irmãos, nós estaríamos condenados. Nós estaríamos sepultados pela nossa dureza, porque nós não teríamos recurso e condições de lidar ou de buscar a obediência a esse Deus. Nós precisávamos dessa purificação de Deus para nos libertar dessa força, desse domínio que o pecado nos deu, nos colocou, né? E aí, para encerrar, eu só quero ler um texto de Hebreus, capítulo 3 de Hebreus, que é, na realidade, uma advertência que o autor olha para a história passada e agora ele olha para a realidade presente e diz assim, olha, verso 7, capítulo 3, verso 7, assim diz o Espírito Santo. Nesse momento que foi dito, assim diz o Espírito Santo, quem disse, na realidade, foi Moisés, lá no Antigo Testamento. Se hoje ouvirem a voz, não endureçam o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Isso é Moisés falando daquela situação quando o povo endureceu o coração, né? Olha o verso 12, ele diz assim, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. A incredulidade gera dureza. A falta de confiança no Senhor endurece o coração. A falta de obediência vai trazer no nosso coração essa pedreira que vai diminuir a nossa capacidade de andar pela fé e confiança no Senhor. E aí ele continua, verso 3, ao contrário, encorajem-se uns aos outros. É isso que nós fazemos aqui todo domingo, encorajar-nos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos desde o princípio. Por isso é que se disse, hoje ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião.
E aí ele vai lembrar, né? Quem foram esses que se rebelaram? Aqueles lá do passado são com exemplos para nós. Nós olhamos para essas histórias passadas para lembrar que esse Deus, ele está dando a oportunidade de nós nos apossarmos dessa verdade que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, né? Dessa salvação. Eu quero só ler aqui para encerrar um texto de um estudioso inglês, que ele diz assim: nós precisamos encarar o fato de que, se queremos ser uma comunidade que representa o lugar do templo do Deus vivo, e é isso que nós somos hoje. Antigamente, a presença de Deus estava no templo, lembra? Na tenda, depois no templo. Agora a presença de Deus se manifesta em quem? Naqueles que estão em Cristo. E se nós levamos a sério essa realidade, não devemos nos surpreender se o Deus vivo levar isso a sério também. A sério o suficiente para tornar claro que não existe graça barata. Esse Deus, ele pagou um preço caríssimo para que você e eu nos tornássemos agora a manifestação da sua presença nesse ambiente aqui. E nós precisamos levar isso a sério. Porque esse Deus leva a sério. Né? Se você invocar o poder do santo, desse nome santo, isso certamente tem consequências. Muitas consequências. Boas e ruins. Aquele que prometeu corrigir a maldade, resolver todo tipo de mentira, trapaça, corrupção, né? Maldade, saiba que ele pode decidir fazer esse trabalho agora, antecipar esse dia. E lá em Gálatas diz, irmãos, de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. O que você planta, você semeia. O que você semeia, você colhe. Né? O que você planta, você colhe. Então, se nós queremos desenvolver, ser essa comunidade comprometida com esse Senhor, nós precisamos levar a sério essa relação com Ele. É um Deus santo, que é uma santidade que é esperada de todos aqueles que andam com Ele. Né? Então é isso. A história nos faz pensar, né, onde está a nossa confiança. Né? Acã diz, olha, eu vi lá umas barras de ouro, eu vi lá uns negócios chiques, umas capas, e aquilo ali me chamou a atenção, eu desejei aquilo e tomei. Não sei quais são as coisas que atraem o seu coração. Não sei aonde os seus olhos estão fixos e estão tirando de você a confiança no Senhor e botando em outras coisas. Porque quando nós paramos de olhar para o Senhor e olhamos para outras coisas, nós estamos dizendo que isso aqui é melhor, que isso aqui traz mais sentido, que isso aqui dá mais valor para a minha vida do que o Senhor. É isso que nós estamos dizendo. Quando nós tiramos do Senhor, nosso coração do Senhor e colocamos em outra coisa. E eu digo para você, a Bíblia diz assim, olha, quando nós colocamos o coração em outra coisa que não o Senhor, isso domina as nossas vidas. Ela vem e assume o controle das nossas vidas. E esse é o cuidado que o Senhor quer que nós tenhamos, para que o nosso coração esteja nele. E quando nós estamos com Ele, nós nos sentimos satisfeitos com aquilo que Ele tem sido para nós. Amém? Deus abençoe o nosso tempo aqui, que essa palavra possa, durante a semana, né, ficar aí na sua mente, te ajudar a olhar esses textos novamente, entender como que o Senhor quer desenvolver a sua relação com Ele. Amém? Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Eu quero te convidar nesse tempo, nós nos apresentarmos ao Senhor, nos preparando para esse tempo de ceia também que teremos. O tempo da ceia do Senhor é um tempo onde nós nos encontramos com a santidade, com a beleza, com a grandeza do nosso Deus. Como o pastor Dayan, de forma muito direta, disse ao nosso coração nesse tempo, por meio, sendo boca de Deus para nós sabemos, e Paulo também vai falar isso no texto da ceia, um texto que nós sempre lemos na ceia do Senhor, onde ele destaca, e o texto nos ajuda com isso, quando diz, olha, todas as vezes que nós tomamos desse corpo e bebemos desse cálice de forma indigna, sem discernirmos o corpo de Deus, sem discernirmos quem somos em Deus, sem discernirmos a nossa vida em relação a Deus, ao nosso próximo, a nós mesmos, e essa relação que nós vivemos, nós estamos comendo para a nossa própria
condenação. E por isso que o texto nos convida a examinar as nossas próprias vidas, a examinar os nossos próprios corações, porque não é desejo de Deus que nós não participemos desse momento. Não é desejo de Deus que nós sejamos impedidos de participar desse momento. Mas a Bíblia também é bem direta ao dizer do como o pecado, ele gera e tem a capacidade de gerar a morte das nossas vidas se nós não buscarmos esse caminho de arrependimento. Se nós não nos apresentarmos ao Senhor. E essa é mais uma oportunidade, depois de uma palavra onde nós somos confrontados sobre aquilo que muitas vezes nós temos cultivado e esses pecados que muitas vezes nós temos escondido, nós somos também convidados a dizer: Deus, eu preciso viver uma vida diferente, Senhor. Deus, eu preciso me posicionar em algumas coisas que o Senhor, por muitas vezes, e nós sabemos, o Espírito Santo constantemente incomoda o nosso coração sobre aquilo que não agrada a Ele que nós vivamos como teus filhos. E eu quero te convidar, meu irmão, nesse tempo, para que você possa apresentar o seu coração perante o Senhor. Eu não sei se você tem essa possibilidade nesse momento de se ajoelhar perante o Senhor, mas eu quero te convidar junto comigo a fazermos isso. Se você não puder, tiver algum problema, alguma condição, não sinta-se constrangido a isso. Mas, se você puder, eu quero te convidar nesse momento a que nós oremos junto ao Senhor. E para que você apresente mesmo o seu coração perante Deus nesse tempo. Presente mesmo a sua vida, as suas inquietações, as suas angústias. Presente o seu pecado perante o Senhor. E diferente de Acã, que o Senhor não tem que revelar algo nesse tempo, mas que o Senhor possa, você mesmo, se apresentar perante o Senhor e expor ao Senhor. Não se esconda nesse tempo. Eu quero te convidar a fazer isso. Se você puder se ajoelhar, se você quiser ficar assentado ou em pé, eu quero te convidar nesse momento a você apresentar o seu próprio coração perante o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós queremos, como sua igreja, Deus, apresentar as nossas vidas perante o Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sonda, o Senhor sabe e conhece o nosso interior. Por isso nós nos apresentamos perante a um Deus que sabe de todas as coisas. Mas ao nos apresentarmos perante o Senhor, nós também queremos confessar os nossos pecados. Porque nós sabemos, Deus, que quando confessamos, quando abrimos o nosso coração para que o Senhor possa nos tratar, nos moldar, a Tua palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo pecado, de toda culpa. Mas, Pai, nós não queremos viver uma vida nos escondendo do Senhor, porque nós sabemos, Deus, que muitas vezes o pecado nos leva para um ambiente de esconderijo, para um ambiente de culpa, para um ambiente de angústia. Mas nós queremos mesmo, Espírito Santo de Deus, clamar ao Senhor, para que o Senhor possa tratar e moldar o nosso coração neste tempo. E nós expomos as nossas vidas ao Senhor, porque o Senhor conhece. Nós
clamamos em nome do Senhor Jesus, nos leve para esse ambiente de obediência ao Senhor. Tua palavra ainda continua sendo transformadora nos nossos corações, e ainda continua o Senhor clamando e declarando que deseja a nossa obediência. E mais vale, Deus, nós obedecermos ao Senhor do que obedecermos ao mundo. Mais vale, Espírito Santo, nós obedecermos ao Senhor do que obedecermos às nossas vontades. Mais vale, Senhor, nós obedecermos ao Senhor do que obedecermos às tentações do diabo contra nós. Mas nós queremos nesse tempo mesmo, Senhor, apresentar ao Senhor as nossas inquietações e clamar, Espírito Santo de Deus, para que o Senhor possa nos purificar e transbordar sobre nós da vida e da graça que o Senhor tem para nós, Pai. Se eu quero clamar neste tempo como igreja do Senhor, para que o Senhor possa purificar as nossas vidas, lavar os nossos corações, tratar os nossos corações e nos fazer viver uma vida que glorifique ao Senhor, uma vida que expresse a misericórdia do Senhor, a grandeza do Senhor e a santidade que o Senhor tem. Por isso Deus leva para esse momento onde nós somos impactados pelo amor do Senhor, Pai, onde nós somos impactados pela graça do Senhor Jesus. Nós clamamos por isso, crendo no Teu Espírito Santo sobre nós, Senhor, crendo no poder do Senhor sobre nós neste tempo. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém, Senhor. E amém. Se alguém puder chamar a Mirna junto com as crianças para mim. Quando nós chegamos perante essa mesa, nós nos apresentamos perante a mesa que o próprio Senhor estabelece para nós. Como eu sempre gosto de dizer, essa mesa não é uma mesa exclusiva da igreja metodista, ela não é uma mesa exclusiva do pastor Vinícius, ela não é uma mesa exclusiva de uma igreja, ela é uma mesa que o Senhor nos convida para participar. E ao nos convidar para ter esse tempo, o Senhor também nos convida para sermos impactados e transformados por esse Senhor. Por isso que nós não temos impedimento. Todo aquele que se rendeu ao Senhor, foi perdoado ao Senhor, também pode participar desse tempo. Pode participar dessa mesa do Senhor. E eu estou esperando as crianças chegarem junto com a Mirna, porque eu quero chamar a Mirna e o Dayan para me ajudar aqui na logística. Mas ao nos chegarmos aqui, nós também podemos chegar com muita alegria, meu irmão. Que bênção poder celebrar esse momento com o Senhor. Que bênção poder estar aqui para celebrarmos esse tempo, priorizarmos esse tempo. Tempo extraordinário do Senhor para nós nesse momento. Já vem o Dayanzão para cá que a Mirna vai chegando. Você, Bia, consegue colocar o texto para mim de 1 Coríntios 11, 23?
texto diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou do pão, e tendo dado graças, ele o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem e beberem deste cálice, vocês anunciam da morte do Senhor até que eu venha. Nos coloque de pé, meu irmão. E como nós sempre dizemos, nós temos a oportunidade de celebrar esse tempo, de tomarmos do pão, do cálice, e em comunhão nós temos a oportunidade de celebrar esse momento. Enquanto o Ministério do Louvor estará ministrando, como eu sempre digo, as crianças podem vir primeiro, acompanhados de seus pais. Depois nós também temos a oportunidade de todos juntos sermos abençoados por esse tempo. Então venha com alegria celebrar esse momento. E você que enquanto está vindo também, celebre ao Senhor, declare ao Senhor. libertando os corações, mas rejeitado for, não puderam ver que o próprio Deus humano veio ser. Vou contar uma história de amor real. Pode declarar isso nesse tempo. Humilhado foi na rude cruz, como sofreu meu Jesus, sim, morreu, mas ressurgiu pra nos salvar, pra nos salvar. Dizendo: Santo, Santo és, digno de receber a glória e o louvor. Pra sempre eu cantarei. Grato sou, levanto as minhas mãos ao Cordeiro que venceu. Pra sempre eu cantarei.
essa consciência, nós podemos comer do pão e beber do cálice nesse tempo. Então eu quero te convidar, meu irmão, a comer e beber com alegria. Então coma do pão, beba do cálice, celebrando ao Senhor neste tempo. Pai, nós te damos graças pela oportunidade que temos de celebrar o maravilhoso sacrifício que o Senhor fez naquela cruz por nós, Pai. Mesmo pecadores, falhos, ainda assim o Senhor se entregou naquela cruz para nos transformar e para agora sermos feitos morada do Senhor e em todo tempo resplandecermos a Tua graça, Pai. Por isso nós exaltamos ao Senhor. Nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito a nós, Pai. Nós queremos, como sua igreja, agradecer, louvar e exaltar ao Teu nome, Senhor. Isso em nome de Jesus, Pai, que Teu Espírito Santo possa mover-nos continuamente para que em todo tempo, Senhor, a Sua vida e o Seu poder possa estar e permanecer sobre nós, Pai. Esse é o nosso clamor como Tua igreja, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus que nós te agradecemos por esse tempo, Pai. Amém, Senhor. Aleluia. Meu irmão, o boletim está lá atrás. Depois você também irá receber ele no seu WhatsApp. Se você quiser e puder acompanhar também, veremos tudo que faremos neste tempo. Mas eu quero dar um único aviso que é muito especial. Semana que vem, dia 14, às 10 horas da manhã, nós teremos o nosso batismo na casa da Silvia. Então nós teremos a oportunidade de celebrar ao Senhor, de batizar os nossos irmãos que manifestaram o desejo de fazerem parte da nossa comunidade. E o batismo, vocês sabem, como igreja, nós temos dois períodos. Primeiro, 10 horas da manhã, teremos o batismo, teremos um momento onde nós celebraremos esse tempo. E é muito bom. Então separe esse tempo para que você esteja lá. À noite nós temos o momento da Assunção dos Votos, enquanto aqueles que foram batizados, que serão batizados pela manhã, na noite, nosso culto, eles terão também o momento de serem recebidos efetivamente como membros da nossa comunidade, como membros da nossa igreja. Então você tem essa rica oportunidade. Então não falte domingo de manhã, não falte domingo à noite, que nós teremos um tempo maravilhoso com os nossos queridos também. E ore também para que Deus abençoe um pouco essa semana aí, porque é piscina e a água talvez pode estar muito gelada. Então que Deus possa dar graça para aqueles que se dispuseram a batizar e para nós também que estaremos ali dentro da piscina.
Deus possa abençoar nossas vidas, livrar a gente de qualquer tipo de hipotermia, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero te convidar a, nesse tempo, fechar os seus olhos. Nós estaremos encerrando o nosso culto, depois nós teremos o nosso café. Não saia sem poder cumprimentar os seus irmãos, sem tomar um café, sem poder comer um pouquinho ali. Aqui que foi preparado tão com carinho, então nós temos essa oportunidade também de termos um tempo de comunhão juntos ali, logo após o nosso culto. Feche seus olhos. Obrigado, Deus, pela sua graça sobre nós. Obrigado, Pai, pela sua palavra que confronta os nossos corações. Pai, obrigado pelo seu amor que em todo tempo inunda as nossas vidas, Pai. Que em todo tempo derrama graça sobre nós. E que em nome de Jesus, que essa graça, esse amor, essa vida possa ser externada por toda a nossa semana, possa nos abençoar, abençoar os nossos relacionamentos, abençoar o nosso trabalho, abençoar a nossa família, todos os lugares que adentrarmos, todos os lugares que estivermos, a tua bênção possa estar naquele lugar, Pai. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, graça, vida, para viver um ambiente que em todo tempo exalte ao Senhor, exalte ao teu nome, Senhor. Eu quero clamar neste tempo que a tua graça possa estar e permanecer sobre nós, Jesus. Em nome de Jesus que nós clamamos sobre isso, Pai, crendo no teu Espírito Santo sobre nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebamos a bênção do Senhor. Que o ousado amor do nosso Deus e Pai, a maravilhosa graça de Jesus, e que a comunhão, a consolação, o andar diário e a vida que por meio do Espírito de Deus recebemos, possa estar e permanecer sobre a sua e a minha vida, meu irmão. E até nos encontrarmos novamente, que essa graça, essa paz, essa alegria possa guardar os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor, em todo tempo. Amém e amém, meu irmão. Estenda também isso para o irmão que está ao teu lado. Declare isso sobre a vida dele também nesse tempo.